Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos preparar ideias de lembrancinhas decorativas natalinas. E vamos utilizar os materiais básicos do crochê. Também vou utilizar uma cola branca com base de água e um pote para poder misturar a água com a cola. Nós vamos começar o vídeo de hoje fazendo o nó corrediço e, na sequência, 37 correntes. Após fazer 37 correntes, vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Agora farei 2 correntes e no mesmo ponto da base, um ponto alto. Seguiremos fazendo 7 pontos altos, sendo um ponto para cada corrente da base. Ficaremos com um total de 8 pontos, contando com o primeiro ponto alto. Após fazer todos os pontos, vamos seguir fazendo 2 pontos altos para cada ponto da base por 6 vezes. Então, faremos 6 aumentos de pontos altos. Após os 6 aumentos, venho no ponto seguinte e faço um ponto alto. Agora vamos fazer 6 pontos altos incompletos. Então, venho no próximo ponto, laço, tiro 2 alças e vamos continuar dessa forma. Venho no ponto seguinte, laço, tiro 2 alças, até termos 7 alças na agulha. É um ponto alto sem dar a última laçada. Vamos fazer isso por 6 vezes. Agora, pessoal,
Tendo todas essas alças na agulha, eu laço novamente, passo por dentro de quase todas as alças, deixo apenas uma alça livre, depois faço ponto baixo, fechando as duas últimas. Na sequência, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Agora, faremos a sequência de 6 aumentos de pontos altos. Ou seja, por 6 pontos, eu vou trabalhar 2 pontos altos para cada ponto da base. Para finalizar, vamos fazer um ponto alto para cada corrente da base. Serão 8 pontos altos no total. Após fazer todos os pontos, a peça vai ficar dessa forma. Para continuar, vou fazer 2 correntes. E aqui você pode finalizar com um ponto baixíssimo ou fazer o acabamento com agulha de tapeçaria. Para a próxima volta, eu resolvi mudar de cor, utilizei a cor vermelha, introduzi a agulha dentro do fechamento dos 6 pontos altos, dessa forma, fiz uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto. Continuo fazendo 2 correntes, pulo
um ponto da base, faço um ponto baixo, duas correntes, pulo um ponto, ponto baixo, novamente duas correntes, pulo um ponto, trabalho um ponto baixo, e vamos seguir dessa forma até encontrar a ponta do coração, sempre fazendo duas correntes, pulando um ponto e trabalhando um ponto baixo no ponto seguinte. Aqui dentro desse espaço das correntes, nós vamos trabalhar um ponto baixo, duas correntes e mais um ponto baixo dentro do mesmo ponto. No ponto seguinte, vou introduzir a agulha, trabalho um ponto baixo, duas correntes, pulo um ponto da base, no ponto seguinte, trabalho ponto baixo e vamos repetir isso até chegar lá no início. Chegando aqui no início, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Venho para o primeiro espaço, trabalho ponto baixíssimo, em cima do primeiro ponto baixo, faço ponto baixíssimo, e no próximo espaço, também faço ponto baixíssimo. No próximo espaço, eu vou fazer um ponto baixo, dois pontos baixos nesse primeiro espaço. No próximo, trabalho um ponto médio, uma corrente, mais um ponto médio no mesmo espaço. Vou para o espaço seguinte, novamente trabalho ponto médio, uma corrente e mais um ponto médio. Vamos repetir o leque com pontos médios por 9 vezes no total. Após repetir as 9 vezes do leque de pontos médios, nós vamos chegar bem aqui nesta ponta. Aqui dentro dessa ponta, nós vamos fazer um ponto médio, agora duas correntes e mais um ponto médio. E agora vamos continuar da mesma forma que antes. Então, venho no próximo espaço, trabalho um ponto médio, depois uma corrente de separação e mais um ponto médio no mesmo espaço. Vamos repetir isso por 9 vezes. Após fazer as 9 repetições, a peça vai ficar dessa forma. Aqui no próximo espaço, vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo espaço. Faço um ponto baixíssimo aqui em cima
do ponto baixo. Agora, vou utilizar a mesma cor que iniciei. Vou introduzir a agulha no primeiro espaço. Prendo o fio fazendo uma corrente, mais um ponto baixo no mesmo ponto. No próximo ponto, introduzo a agulha no ponto baixo, trabalho um ponto baixo, depois faço 3 correntes, volto na primeira corrente e faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço ponto baixo. Então, aqui, nesse próximo espaço, introduzo a agulha, faço ponto médio, 3 correntes para fazer o ponto picô, volto na primeira corrente, trabalho um ponto baixo, no mesmo espaço faço mais um ponto médio, e isso nós vamos repetir por 9 vezes. Então, venho no próximo espaço, trabalho um ponto médio, 3 correntes para fazer o ponto picô, volto na primeira, trabalho ponto baixo, depois um ponto médio no mesmo espaço. Prossigo por 9 vezes dessa forma. Aqui na ponta vamos fazer algo parecido, só que vou fazer um ponto alto, depois o ponto picô de 3 correntes. E mais um ponto alto no mesmo espaço. No próximo espaço, vou trabalhar novamente um ponto médio, um ponto picô de 3 correntes, e vou repetir isso por 9 vezes. No próximo ponto, faço ponto baixo, agora um ponto picô de 3 correntes, faço 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Depois finalizo com um ponto baixíssimo. Agora vou trabalhar um cordão com 15 correntes.
Corto o fio deixando uma sobra para o acabamento e faço o acabamento com a agulha de tapeçaria. Então, aqui no mesmo ponto, onde subi as correntes, eu resolvi fazer mais um ponto baixo. E agora sim, finalizo o acabamento com a agulha de tapeceiro. Para deixar a peça mais firme, utilizei cola branca, à base de água, e um pouco de água, misturei até ficar homogêneo, e vou aplicar na parte avessa da peça. Para a próxima peça, vou iniciar com a cor vermelha, faço o anel mágico, 2 correntes, e aqui dentro do anel vou trabalhar 15 pontos altos. Após fazer todos os pontos, fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para a segunda volta, vamos iniciar fazendo 6 correntes. Pulo a primeira corrente. Na seguinte, trabalho ponto baixíssimo. Na próxima, faço ponto baixo. Laço. Na próxima, trabalho um ponto médio. Um ponto alto na corrente seguinte. E um ponto alto alongado na última corrente. Laço, passo por dentro de uma alça, agora de 2 e as 2 últimas. Pulo 2 pontos da base, no próximo faço um ponto baixíssimo. Vamos repetir tudo novamente. Inicio com 6 correntes. Pulo a primeira corrente, na seguinte faço ponto baixíssimo. Agora trabalho um ponto baixo, depois um ponto médio, nesse próximo ponto. No seguinte, um ponto alto. E na última corrente, um ponto alto alongado. Pulo 2 pontos e no seguinte trabalho um ponto baixíssimo. Vamos trabalhar dessa forma por toda a volta.
Após finalizar as 5 repetições, vamos cortar o fio e fazer o acabamento. Depois, com o fio verde, vamos introduzir a agulha na última correntinha, onde fizemos o ponto alto alongado, e vou trabalhar aqui um ponto baixo. Seguiremos fazendo 4 pontos baixos, então ficaremos com um total de 5 pontos, contando com este primeiro que fizemos, e vamos trabalhando um ponto baixo para cada ponto da base. Após chegar aqui bem na ponta, nessa primeira corrente, vamos introduzir a agulha, trabalhar um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo ponto. Agora, seguiremos fazendo um ponto baixo para cada ponto da base por 10 vezes. Então, aqui, após finalizar essa primeira ponta, introduzo a agulha aqui dentro do ponto baixíssimo, fazendo o 5º ponto baixo e continuo até chegar na próxima ponta. Após chegar na ponta, nós vamos fazer um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo. Seguiremos dessa forma por toda a volta. Aqui na última ponta, eu vou trabalhar um total de 15 correntes. É opcional, tá? Após fazer todas as correntes, introduzo a agulha na primeira corrente, faço ponto baixíssimo, trabalho mais um ponto baixo no mesmo ponto da base e sigo finalizando a peça. Após finalizar todos os pontos, faço o acabamento com a agulha de tapeçaria. Para a próxima peça, você vai precisar de um objeto cilíndrico ou uma argola de acrílico do tamanho que você tiver disponível, que você queira fazer sua peça, tá? Então, aqui eu peguei um cartão. Aqui eu utilizei um papel cartão, pode ser cartolina,
um pedacinho de papelão, tá? Ou plástico também. E aqui eu vou traçar esse círculo, tanto o interno como o externo. Após fazer o círculo, eu recorto aqui o círculo interno, tá? Você pode também desenhar esse círculo interno e depois cortá-lo. Então, a peça ficará dessa forma. Agora eu vou introduzir a agulha aqui dentro do círculo. Pego meu fio, trabalho uma corrente, depois vou fazer pontos baixos até cobrir todo o círculo. Essa contagem de pontos tem que ser múltipla de 4, tá? Finalizei a minha peça com 64 pontos. E vamos para a segunda volta. Faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Depois, faço uma corrente. E agora, vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto da base. Para a próxima volta, vamos fazer a laçada na agulha, pular um ponto. E no seguinte, vamos trabalhar 6 pontos altos. Após os 6 pontos, pulo um ponto da base e no seguinte faço ponto baixíssimo. Laço, pulo um ponto, no próximo,
trabalho 6 pontos altos. Depois pulo um ponto e no ponto seguinte trabalho ponto baixíssimo. Vamos repetir isso por toda a volta. Após trabalhar toda a volta, faço ponto baixíssimo, onde iniciei. Na sequência, vou trabalhar um cordão com 15 correntes. Trago essa alça que estava na agulha para a parte de trás da peça. E aqui trabalho 15 correntes. Você pode fazer mais correntes, caso prefira. Volto no mesmo espaço, faço um ponto baixíssimo, ou corto o fio e faço o acabamento com a agulha de tapeçaria. Agora vamos fazer a parte de trás dessa peça. Trabalho o anel mágico, 2 correntes e dentro desse anel, 13 pontos altos. Fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Agora, pessoal, vou trabalhar 4 correntes, laço, venho no mesmo ponto, trabalho um ponto alto, depois faço uma corrente e um ponto alto, novamente uma corrente e um ponto alto por toda a volta.
vamos repetir isto por 13 vezes no total. Agora, vamos trabalhar um ponto baixíssimo aqui no primeiro espaço, depois 3 correntes, volto no mesmo espaço, trabalho um ponto alto, uma corrente, vou para o próximo ponto, trabalho ponto alto por 2 vezes. Faço uma corrente, laço, vou no espaço seguinte, e faço 2 pontos altos. Seguiremos dessa forma por toda a volta, fazendo uma corrente e 2 pontos altos para cada espaço da corrente da carreira anterior. Finalizo a volta fazendo um ponto baixíssimo na terceira corrente. Depois de terminar essa carreira, nós vamos cortar o fio deixando uma boa sobra para costurar na parte de trás da peça. Caso a sua peça seja um pouco maior que a minha, você pode seguir aumentando a peça com a regra dos aumentos. Agora, pessoal, eu vou deixar uma abertura aqui nessa parte superior, aqui perto do centro, e vou colocar um marcador para me ajudar nessa união. Então, aqui eu vou costurar, passando a agulha pelas 2 alças e depois pegando uma alça da peça, tá? Da primeira peça que fizemos. Então, vou fazer dessa forma. Deixei uma abertura aqui na parte superior e vou costurar a parte de baixo dessa forma.
Esse é o resultado, pessoal, das nossas peças em crochê de hoje. Esses porta-retratos em crochê com modelo natalino. Se você gostou, deixe o seu like.